Meus irmãos, a graça do Senhor Jesus seja com as vossas vidas. Eu sou o pastor Fanuel Santos, pastor titular na área 73, e para mim é um prazer muito grande estar fazendo essa aula de Escola de Líderes com vocês. Quero agradecer a Deus pela vida dos pastores dessa congregação, dessa área, e, sobretudo, a pessoa do meu amigo, o pastor Gisel do Vale, pelo convite e pela bondade de me flexibilizar em fazer essa aula aqui na minha casa. Viu, Gisel? Você é uma bênção. Eu quero que você anote as suas perguntas, se você não está nessa aula, não sei aonde é que você está assistindo, como é que você está assistindo, mas faça as suas anotações, e aí você pode estar entrando em contato comigo pelo meu Instagram, @professor Fanuel Santos. Deixe a sua pergunta por lá, e vai ser um prazer responder você. Tudo bem? Vamos nessa, então? Nós vamos estudar sobre o preço da liderança. Eu acho que todos estão com o material em mãos, então eu fico confortável em fazer a leitura e aí fazer, posteriormente, algumas acessões. Já temos visto nas aulas passadas que o líder terá pessoas que o seguirão e a quem ele está encarregado de formar. O líder ele não é apenas aquele que sinaliza um caminho a ser seguido, ele é aquele que, ao longo do processo, ele vai formando, né, a formação continuada, não apenas aquela educação concentrada, mas a educação difusa em diversos momentos. Isso custará um esforço maior, um investimento de tempo e um desgaste físico. Passaremos por um momento de tristeza e de desilusão. Gente, ninguém lidera no mar de rosa. Eu falo sempre com os meus liderados aqui na formação que ninguém é obrigado a ser líder, porque não é maldito quem não faz a obra, maldito é quem a faz relaxadamente. E quando você se disponibiliza a fazer a obra de Deus, a se tornar um líder, e não um líder comum, um líder com excelência, um líder que excele, um líder que faz as coisas com qualidade, isso inevitavelmente vai gerar um desgaste, tá bom? Não só do ponto de vista espiritual, porque existem os contra-ataques espirituais, mas do ponto de vista físico. Você não é máquina, você é um ser humano, você que se cansa, cansaço mental, cansaço intelectual, cansaço de diversas ordens, né? E tudo isso é o preço de dizer que tem um chamado de Deus. Mas o Senhor o capacitará e o fortalecerá para cumprir o plano de Deus na sua vida. Essa é a minha oração e essa é a intenção dos vossos pastores em promover essa escola. Sem dúvidas, nós que somos líderes, teremos de enfrentar situações que nem sempre serão do nosso agrado. Lembre-se de que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Essa é a literalidade do texto de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Talvez essa situação adversa seja a oportunidade que Deus lhe dá, dando para mostrar a sua glória por intermédio da sua vida. A palavra crise, em japonês, ela é formada por dois anagramas, que significa desafio e oportunidade. Eu gosto de pensar que toda crise é um desafio de você exceler. Né? Se aquilo que você está enfrentando não vai matar você, você vai sair dessa situação um pouco mais forte. Vai por mim, eu tenho experimentado isso na minha vida de maneira muito pessoal os últimos 6 meses. Então, às vezes, você está ali fazendo a vontade de Deus, e Deus ele usa as coisas mais adversas para te aperfeiçoar. Né? Tem uma coisa que é um pouco clichê, mas eu vou fazer o quê? Eu adoro clichês, quando o Nietzsche diz que na escola da vida, aquilo que não te mata te torna mais forte. É mais ou menos isso. Né? E sobre tudo isso existe a soberania de Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 3, quando Deus manda a carta aos que estão desterrados lá em Judá, Deus diz que o cativeiro não é uma obra do acaso, que o cativeiro é uma iniciativa dele, para aperfeiçoar, para deixar o povo melhor, para torná-los mais hábeis e mais aptos no cumprimento da missão que Deus havia designado para que esses desempenhassem. Tudo bem? Vocês estão aí ainda? Então, vamos lá. Então, vai digitar aí embaixo, amém. Sem dúvidas, nós que somos líderes, temos de enfrentar situações que nem sempre serão do nosso agrado. Vou dizer mais uma vez, lembre-se que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Situações que o líder deve enfrentar, aprender a enfrentar. Aprender a enfrentar. Porque ninguém nasce sabendo fazer isso aqui, ó. Lidar com crítica, certo? Lidar com críticas, seja elas construtivas ou destrutivas. Todo mundo tem dificuldade em ser questionado. Se não pode aceitar a crítica, isso significa que está emocionalmente imaturo. Um líder está constantemente com a vida em uma vitrine, exposta a todos, portanto, não deve em nenhum momento ficar surpreso com uma crítica, mas suportá-la com resignação. Eu acho que até mesmo o rapaz que fez esse texto, ele também passa por isso, né? Eu tenho certeza que se eu for fazer algum tipo de observação no texto dele, ele não vai se sentir confortável.
Tá certo? Então, ninguém gosta de críticas, seja elas construtivas ou destrutivas. Você precisa aprender a lidar com críticas, certo? Eu me lembro que a primeira vez que eu fui para uma sala de aula como professor, eu tive que aprender a lidar com um aluno que não concordava comigo, né? E tem uns que concordam pelo simples fato de não concordar, embora não tenha esses nenhum argumento do ponto de vista intelectual para te contrapor, mas simplesmente pelo fato de dizer eu não gosto. Então, você vai ter que lidar com isso. E tudo bem, isso faz parte. No início do ministério, eu sofria muito com isso, de querer agradar todo mundo. Eu não vou conseguir agradar todo mundo e desistir disso há muito tempo. Então, de um certo sentido, é até confortável para mim quando alguém diz assim, eu me decepcionei contigo. Que bom, eu não sou Deus. Quem não vai te decepcionar é tão somente Deus. Eu quero dizer uma coisa, eu não sei qual é o segredo do sucesso como líder, mas o segredo do insucesso é você querer agradar a todo mundo. Primeiramente, você vai ficar doente, e segundo, você não vai conseguir. Porque tentando agradar a todos, você vai desagradar a todos. Então, coloca a sua mente, a sua fé em Jesus, foca no que é importante e saiba lidar com crítica, tá certo? É mais uma fase, vai passar. É mais uma dificuldade, vai passar, tá bom? Um exemplo que ele cita aqui, e vou dizer, não é fácil, não é bom, não é confortável. Os seres humanos nascem com egos para serem inflados. Nós gostamos do elogio, faz parte. Mas ninguém vive só de elogios, existe sim um elemento da crítica. E lidar com críticas é sobre ser maduro espiritualmente. Beleza? O exemplo, a árvore que produz frutos, haverá pessoas para derrubá-la. Não tendo, não haverá ninguém que lhe jogue pedra. Se atirarem pedra, é porque você é uma árvore frutífera. Entenderam? Você está entendendo por que às vezes as pessoas jogam pedra em você? Porque, de algum sentido, você tem frutos, amigo. Ninguém vai tacar pedra em árvore que não tenha fruto. Ninguém vai jogar pedra em árvore que não há nada de bom, tá certo? Então, se de um certo sentido as pessoas estão te criticando, é porque existe algo em você que eles não têm. Tudo bem? A Bíblia menciona muitas vezes os homens ungidos por Deus, homens ungidos por Deus, líderes e profetas, que tiveram de aprender com paciência e amor e enfrentar a crítica. Mateus 5:11 vai dizer que nós somos bem-aventurados. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos perseguirem. Amém, amigo. Você não é obrigado a agradar a todo mundo. Tem gente que vai gostar de você pelas razões, e pelas mesmas razões vai haver pessoas que não vão gostar de você. Beleza? E vamos nessa, porque existe a questão também da própria fadiga. Um líder sábio tratará de encontrar um equilíbrio e buscará um momento de lazer, imprimindo um ritmo mais lento para diminuir a tensão. O cuidado com a saúde, o descanso, o equilíbrio, né, ajudarão o líder como o líder que mantém a sua capacidade para continuar guerreando contra Satanás. Mateus capítulo número 6, você está com a sua Bíblia aberta aí? Vamos pegar Mateus 6. Melhor, Marcos capítulo 6, é um texto que eu não havia nem programado de fazer essa leitura, mas eu quero compartilhar com vocês. Marcos capítulo 6 e o versículo de número 31, Jesus diz assim aos seus discípulos. Diz assim, e disse-lhe Jesus, vinde-vos aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. É Jesus chamando os discípulos para descansar. A gente não pode viver numa engrenagem. Às vezes eu percebo que a igreja de Manaus, e eu posso falar isso com uma certa propriedade, porque não apenas por convivência, mas por ministrações em outras igrejas, a gente consegue fazer esse comparativo. Às vezes há um proativismo que não é saudável à pessoa do líder, né? Existe isso. Então, a gente não pode cobrar das pessoas aquilo que Jesus não cobra de nós, tá certo? Jesus convidou seus discípulos a descansar, a ter um dia de lazer. E isso é bom. Isso faz muito bem, porque senão não é sobre você vencer uma batalha, é sobre você vencer a guerra. Vencer uma batalha não te tornou o vencedor da guerra. Existem outras coisas para poder ser feito. Então, quando você não tem esse tempo, a fadiga às vezes chega, gente. Eu já pastoreei uma congregação cansada. Não a minha atual área, mas eu já passei ao longo da minha vida como pastor. Eu iniciei o pastorado no Goiás. Igrejas cansadas. Por quê? Porque vinha de uma rotina de anos, sem parar. E evento. Eu vou te falar uma coisa. Igrejas que fazem evento demais estão doentes.
certo? Por quê? Porque esse ativismo, esse proativismo não é saudável, certo? A eficiência e a igreja ser saudável não é atestado só por quantitativo de números. É a saúde dos seus líderes, é como esses líderes estão. Gente, tem líderes doentes em Manaus, pastores doentes. Tem pessoas que não aguentam nem ouvir falar em igreja, que já tem surtos. Por quê? Porque espiritualizaram o que não era para espiritualizar, demonizaram o que não era para demonizar, beleza? Não tomaram a medicação que teria que tomar, certo? Isso é extremamente perigoso. Então, tome muito cuidado com as fadigas da vida, beleza? É tempo para pensar e planejar eficazmente. A solução é não estar em trabalhar intensivamente. Mas em quê, pastor Fanuel? Mas habilidades, né? Tendo eu ouvido essas palavras, assentei e me chorei. Lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando a Deus dos céus. Isso aqui é o Neemias, lá no capítulo 1, versículo 4, quando ele ouve dos desterrados que havia ficado na Judéia, que ele estava numa situação paupérrima. Neemias recebeu a notícia da destruição e a afronta em que se encontrava seu povo, mas antes de tomar uma atitude, sentou, pensou, chorou, lastimou, orou e, sobretudo, ele fez um plano, tá certo? Neemias, ele tinha uma estratégia. Neemias é um estrategista de Deus. Ele não deu um passo sem pensar. Quando ele foi ter com o rei, ele já sabia o que iria pedir, o tempo que ele ia precisar e, sobretudo, o que ele não iria precisar. O nome disso é gestão de pessoas. O cara sabia como liderar. Isso é incrível, isso. Certo? Agora, isso se faz de um dia para a noite? Claro que não, né, amigo? Não vai ser sentando hoje de manhã e lendo John Maxwell que você vai se tornar líder. Às vezes as pessoas falam assim, eu queria fazer um seminário de liderança lá com a nossa igreja para ensinar os irmãos a ser líder. Gente, liderança é formação continuada, não é um seminário que torna você líder, não. Jesus ficou por 3 anos, 3 anos, fazendo 12 discípulos, irmãos. Se o Espírito Santo não tivesse descido, não tinha ficado nenhum, né? Você tem ideia que está lidando com pessoas e nós não somos melhores do que Jesus. Não somos melhores do que Jesus. Então, tire esse peso das suas costas, se por alguma razão você no processo de formação de alguém ficou lá no caminho, você não tem culpa. Faça o teu melhor, mas não leve esse peso em cima de você. Um outro líder, uma outra situação que amedronta os líderes é a solidão. Uma das razões pelas quais, não é pela qual, a solidão é tão difícil é que os líderes necessitam emocionalmente de sua família. Ali, a unha do Gesiel do Vale, ali o dedo dele, né? Aqui, isso é para vocês verem aqui, que esse dedo aqui não é meu, não. Que foi ele que fez uma espécie de print, acho que ele bateu uma foto e me mandou. Isso aqui é a unha dele. Os líderes, eles necessitam de apoio, tá? Como pessoas não públicas. Ou seja, por essa razão, não pode ser como pessoas não públicas. Muitas vezes, os líderes necessitam estar separados, e esse é o preço que tem de pagar. Agora, pagar esse preço exige maturidade de ambas as partes, certo? Isso aqui é uma coisa que eu preciso que vocês atenham com muito cuidado. A solidão não é a regra. A solidão é um momento. Não vai achar que a solidão é normal, eu vou viver isolado. Não é isso. Desculpe, mas eu não posso concordar dizer que isso aqui é regra. Estou lidando com exceções. A solidão eventualmente acontece, mas isso não é uma regra, certo? Você vai ter momentos de solidão, mas se você só vive em solidão, tome muito cuidado, isso não é normal, tá? No livro de Neemias, no capítulo 2, versículo 11, nós encontramos uma solidão. Contamos que esse líder de Deus chegou a Jerusalém, mas a edificação dos muros começava 3 dias mais tarde. Neemias não havia ainda dito o motivo da sua visita. O que fez ele durante esses dias? A resposta é a mais óbvia. O líder Neemias necessitou dessa última solidão para poder estar com Deus e buscar e achar o seu guia. Penso que ele usou esse tempo para se preparar emocionalmente, intelectualmente, para não se desgastar, certo? Um outro perigo é a identificação. De que maneira? Para identificar-se com as pessoas, o líder tem de pagar o preço de tirar tempo para conhecê-las, compartilhar suas emoções, vitórias e derrotas. Gente, não interessa qual é o método, se é G12, se é G20, se é G30.
se é oficina G3, nenhum método é eficaz só pela questão quantitativa de gestão de números. Tem que haver pessoas ali, meu amigo. Tem que haver muito cafezinho, tem que haver muita conversa. Eu ministrei um curso recentemente para o pessoal da Igreja da Paz, o MDA, e curioso como sou, fiquei observando como é que eles lidam com essa questão do gerenciamento de pessoas, é um a um. E é um cuidando de um, cara. É só isso. Coisa mais elementar possível, assim. O negócio funciona, é impressionante. Assim. Tem dificuldade? Óbvio. Mas a questão é pessoas. É líder que queira, que goste, que seja voluntário. Uma coisa que eu tenho colocado aqui na área 73 é que ninguém aqui é obrigado a ser nada, ninguém aqui é obrigado a nada, ninguém é obrigado a sair de célula, ninguém é obrigado, nós estamos lidando com o conceito de voluntários. De voluntários, eu sou pastor de maneira voluntária, eu sou voluntário. Não estou sendo forçado, ninguém está me obrigando a nada. O difícil é quando você coloca líderes que não tem isso, identificação, ele não gosta de pessoas, ele não gosta, ele acha que ele não deve compartilhar a vida dele, que ele não pode se relacionar, ele é o tempo todo desconfiado, isso é problemático, não vai dar certo. Tá certo? Você precisa criar vínculos, e vínculos não se criam só no culto de domingo. É isso. Vínculos não se fazem só nos atos litúrgicos, é preciso ter outras atividades. É por isso que a gente possibilita pequenos grupos, porque os pequenos grupos possibilitam isso. Eu não posso tomar café com todos os membros da minha igreja, não consigo, irmão. Hoje é quase impossível, mas eu consigo tomar café com os meus pastores, eu consigo tomar café com os meus líderes de geração. Está entendendo? Então esse vínculo é importante. Não é uma questão tão somente do ponto de vista organizacional e gestão de dados, para saber o quantitativo de pessoas. É o evangelho. O evangelho é isso. Vou dizer, não importa o nome que se invente de método de evangelismo, pode ser o que for, o nome mais gringo possível. E agora esse pessoal gosta, né? Se tudo que for numa pegada mais americanizada, todo mundo quer. Por mais americanizado que seja, ali tem um discípulo e um discipulador. Bom, então, investir em pessoas, na capacitação de pessoas, é o melhor resultado. Invista em pessoas. Dê qualidade às pessoas, para que essas criem vínculos, né? Nós pensamos agora na questão do acolher, mais servir. A escada da visão, que é o ganhar, consolidar, discipular e enviar, ela não é uma escada sem base. A base é o acolhimento, o amor e o serviço. Eu tenho uma base, eu amo pessoas, eu gosto de gente, eu fui chamado para isso. Ah, eu não quero ser chamado para isso. Você não quer? Então nós temos outras coisas. Você tem outras atividades que você pode utilizar pessoas. É assim que eu tenho feito. Eu não tenho feito do tipo assim, você é obrigado aqui a ser célula. Não, eu quero que a pessoa me dê o que ela tem de melhor. O que você tem para mim aí? O que você pode fazer? Ah, eu quero fazer isso. Vamos lá? Vamos ver se você realmente está apto a isso? Também, porque tem pessoas que querem fazer aquilo que eles não sabem fazer e não têm capacidade naquele momento. Não significa que eles não possam fazer com o tempo, né? Porque dom não é talento. Dons são desenvolvidos, talentos são inatos. Certo? O líder deve ter um bom relacionamento com aqueles que estão, deve conhecê-los, amá-los, guiá-los e ser exemplo para eles, né? O líder precisa ser exemplo para aqueles que o seguem, certo? Precisa amar essas pessoas, precisa amar gente, precisa gostar de pessoas. E essa identificação tem que ser recíproca, né? Porque eu acho que deve ser terrível, terrível, você estar em um lugar onde você não é querido, as pessoas não gostam de você. Né? O líder precisa ter essa leitura de ambiente também, ter esse discernimento, o momento de começar, o momento de terminar, o momento de ir, enfim. Então, tem que ser uma pessoa agradável, tem que se tornar agradável. Peça a Deus isso. O Senhor Deus, ele faz isso. Ele tem poder de mudar, inclusive, as nossas percepções empáticas para com aqueles que nos cercam. Tá? E a percepção empática daqueles que nos cercam. Isso é bíblico, a Bíblia diz que a igreja caía na graça do povo, ou seja, eles tinham uma empatia para com a igreja não pode se tornar antipática, chata. O líder não pode ser antipático, chato. A evangelização ela pode ser feita com inteligência, de maneira mais agradável. Eu penso que seja isso que nós... penso que esse seja o desafio que nós temos para os próximos séculos, para os próximos anos. Aí. É o desafio.
A liderança que está sendo formada agora, ela precisa ter essa mentalidade. Nós não estamos mais nos anos de 90. Nós não estamos mais na primeira metade dos anos 2000. Depois da pandemia, muita coisa mudou. Eu vou falando isso há muito tempo. A igreja mudou. Quem está na frente de rebanho sabe disso. Você sabe disso. Nós somos obrigados a maturarmos, a amadurecermos de maneira muito rápida. Olha onde eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês. E a gente está tendo uma aula de escola de líderes. Processo que, se a pandemia não tivesse chegado, possivelmente não aconteceria. Eu falo isso que quando a pandemia chegou, eu estava coordenando um curso de Direito na faculdade. A gente teve que correr atrás, entender como é que funciona isso, inserir aluno. Então, se é um ledo ou engano pensar que a igreja está incólume a isso. Não está incólume. Por isso que discernimento é importante aos novos líderes. O líder vai ter que tomar também decisões desagradáveis. Não é ele que é desagradável, é a decisão que é desagradável. É o preço de levar a cabo as decisões obrigatórias, que afetam a sua vida e também o seu ministério. E isso aqui é importante demais, certo? Por quê, Fanuel? Por quê? Porque existem pessoas teimosas, resistentes, indóceis, indisciplinadas, desobedientes. O líder muitas vezes precisará agir com tais pessoas de maneira firme, determinada, mesmo que sua atitude venha ferir ou ofender o seu discípulo. É isso aí que eu acho que é uma coisa que você precisa estar disposto a fazer. Falar a verdade em amor não deixa de ser verdade. Felizmente, irmão. E infelizmente, eu vou dizer mais uma vez, tentar agradar todo mundo, você vai desagradar todos. Vou dar um exemplo, não vou citar nomes, mas há um tempo desse, um pastor de uma determinada congregação em Manaus, uma congregação muito bem conceituada, me fez contato comigo, que havia uma pessoa da alta roda, alta sociedade de Manaus, que havia começado a congregar lá. O cara era muito bem situado, era calvinista, nós somos arminianos, a Assembleia de Deus é isso, e esse cara começou a fazer rodas de estudo. Eu falei assim, amigão, você vai ter problema. Ah, não, mas ele é gente boa. Eu falei assim, cara, ele é o cara mais bacana do mundo que você está me falando. Tudo bem. Mas você está dizendo que na sua igreja tem alguém fazendo classes de doutrinação calvinista. Para você está tudo bem? Isso para você é normal? É. Me pergunta o que aconteceu. Óbvio, irmão. Porque se isso acontece na área 73, eu conversaria com o rapaz. Rapaz, é o seguinte, você é gente boa demais, beleza? Mas aqui é a Assembleia de Deus. O pastor aqui é o Jonatas Câmara. Ou seja, você não vai fazer isso aqui. Né? Então, tem decisões que o nosso pastor tem que tomar. E aí é muito fácil a gente questionar o pastor. É muito fácil questionar o pastor Jonatas, gente. Cara que não conhece absolutamente nada de igreja. Se você acha que tomar uma decisão dentro de uma célula é fácil, agora imagina tomar uma decisão a nível de Estado. Ou tu achas que todas as decisões que o pastor Jonatas toma, ele toma confortável? Não é assim, cara. Então, se o líder não tem coragem de tomar uma posição e tomar uma decisão um pouco impopular, ele não presta para poder ser líder. Desculpa a minha sinceridade, mas eu estou falando com liderança aqui, cara. Você quer ser pastor, você quer ser diácono, você quer ser líder? Liderar é, às vezes, você ser o cara chato do rolê. É isso mesmo. Falar assim, irmão, com todo respeito, não. Porque se você for falar assim o tempo inteiro, você não vai se tornar um líder. Tá? Beleza? O James Hunter, no Monge e o Executivo, já deu uma aula sobre isso. Eu recomendo vocês que leiam o Monge e o Executivo do James Hunter. Texto bem legal. Beleza? Gerenciamento de tempo. O líder deve se administrar muito bem o seu tempo, procurando com muito cuidado redimi-lo e tirar o máximo proveito, né? Principalmente na nossa época, que é marcada por tantas distrações com o tempo, né? Nunca se questionou-se tanta falta de tempo e nunca se buscou tantas coisas para matar o tempo. O líder deve administrar muito bem o seu tempo, procurando remir esse tempo, né? Um dos aspectos que o líder deve aprender é a não se descuidar do seu tempo pessoal com Deus, do seu tempo devocional, oração, o jejum, as práticas devocionais, aquelas que são ao longo do ano, né? Os jejuns anuais, a leitura bíblica devocional, a leitura de bom material, estar aberto a boas conversas, isso aqui é importante. Tempo para com a sua família. Alguns líderes têm sido
extremamente dinâmicos, no sentido de que eles conseguem fazer muitas coisas no ministério, mas têm fracassado com as suas próprias famílias. Não devemos esquecer que o Senhor também exigirá o nosso procedimento exemplar com a nossa família. O nosso tempo investido em projetos e trabalho, o líder não somente é exemplo na igreja, em sua casa, sim, também deve ser em seu trabalho. O líder, ele precisa ser confiável, responsável, imitador e dar bom exemplo para todos aqueles que lhe rodeiam. Não pode esquecer-se que o mundo nos observa, que o seu testemunho valerá mais do que as suas palavras. Isso aqui é interessante, cara. Quando Eliseu passava na porta da casa da mulher de Suna, e ela dizia assim, veja que esse homem que passa por aqui verdadeiramente é um homem de Deus. Eliseu só passava, cara. Eliseu só passava. O poder do testemunho. O líder precisa ser exemplo. O cara quer fazer célula na casa dele, e a casa do cara é um matagal, nem limpar a frente da casa, esse cara limpa. Quer fazer uma célula na casa dele é gente brigando o dia inteiro. Aí no dia de sábado ele bota um fundo musical. Render a ti. Ô vizinho, vem na minha célula. Para quê? Para você me bater lá? Posso ser sincero, líderes preguiçosos. A gente encontra uns caras e vive pela obra, supostamente vive pela obra. Não quer trabalhar, velho. Não quer fazer nada. Gente, isso é perigoso. Quer viver das engrenagens da igreja? Diz assim, estou vivendo na obra, estou fazendo a obra. Eu faço a obra, eu trabalho, eu sou trabalhador. Eu trabalho, além dos meus trabalhos na igreja, eu trabalho também. Por quê? Porque eu quero que os meus discípulos olhem para mim e pensem, o meu pastor é um exemplo para mim. E não deixe de ser pastor, eu faço atendimento pastoral, gabinete pastoral. Eu não advogo mais porque eu não tenho tempo, mas eu estou na minha igreja. Todo dia à noite eu estou na área 73, eu estou lá das 7 horas às 11 horas da noite. Eu estou lá na minha igreja para conversar com os meus irmãos. Porque pela manhã estou fazendo isso agora, estou gravando aula, estou cuidando do meu filho, estou fazendo alguma outra atividade. Por quê? Porque o que eu não posso é viver parado e querer que os meus líderes sejam como eu. Então, eu me orgulho no sentido de que quando um jovem fala para mim, pastor, quero seguir os seus passos, eu quero parecer com o Senhor. Isso, para mim, eu consegui, não com as minhas palavras, mas com os meus testemunhos, tornar as pessoas mais influenciáveis. Invista tempo em coisa que presta, gente. Muita gente perdendo tempo com Netflix, com série, e ao invés de estar estudando para passar em um concurso bom. Não, nada a ver você assistir uma série. Bom. Agora tem muita gente, sabe, que perdendo tempo com esse negócio o dia todo. Vai pegar um bom livro, vai ler, vai orar, vai estar para um concurso, sabe? Vai ser exemplo, vai deixar a sua família orgulhosa. Isso é importante. Rejeição. Sempre existe uma possibilidade certa para o líder, que em algum momento do seu ministério ser caluniado por sua fé, por seu zelo com as coisas divinas. Jesus também passou por isso. Eu passei, você vai passar, todos vão passar por isso, por calúnia. Certo? E quero te dizer uma coisa aqui, tá, líder? Se alguém te calunia, certo? Mentindo contra o seu nome, não hesite em buscar os meios legais para isso. Certo? Porque se alguém inventa uma calúnia que está prejudicando a sua imagem, a sua família, aí a pessoa tem que saber que nós somos crentes, mas nós não somos besta. Existe lei, quero lembrar-vos que calúnia é crime. Calúnia é crime. Tá bom, meu líder? Você é amado por Deus. Então, se é uma coisa que faz parte do ministério, agora outra coisa é o cara inventar uma história. Dizer, o pastor está roubando. Não, você vai ter que provar, amigo. Você vai ter que provar onde é que eu estou roubando aqui, porque isso é muito sério, isso fere a minha imagem como pastor. Está entendendo? Tem coisa que a gente não pode achar que é normal. Nós não podemos normalizar o crime. Calúnia é crime. Vamos ter cuidado. Todavia, é imperativo que o líder não permita que a calúnia ou qualquer outra coisa deixe raiz de amargura em sua vida. Muitos cristãos que têm sido uma bênção e têm desenvolvido um bom chamado ministerial, um ministério que Deus tem lhe confiado, tem sido tentado abandonar o ministério e deixar de lado uma missão que Deus lhe entregou em suas mãos. A palavra de Deus menciona que o servo do Senhor deve sofrer e suportar a aflição com amor e perseverança. Certo? Com certeza, isso é verdade. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado, com mansidão, que se opõe à expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento, para que conheça plenamente a verdade.
Concluímos dizendo que não desanime, queridos. Concluímos dizendo que não desanime. Se algum desses pontos acontecer em seu trabalho como líder, se os apóstolos, os profetas, até mesmo Jesus padeceram, sintamos-nos contentes de ser participantes dessas experiências que se convertem em benefícios para o nosso crescimento e a nossa liderança. Ok, meus irmãos, essa foi a aula, o preço da liderança. Eu espero que vocês estejam dispostos a pagar, porque você tem que procurar apresentar a Deus aprovado como obreiro e não tendo que se envergonhar, mas que maneje bem a palavra da verdade. Um beijo no coração de todos. Espero poder ter contribuído com vocês. Para mim, foi uma honra de verdade. Se você tiver dúvida, faça contato comigo lá no meu Instagram, eu vou estar respondendo vocês. Tudo bem? Muito obrigado, sucesso, liderança abençoada e abençoadora. Qualquer coisa aí, pastor Gesiel, estamos à disposição, viu? Deus abençoe vocês.